Existem personagens que a série apresenta como engraçados e que a série vai, aos poucos, mostrando que nunca foram só isso. Lid é um deles. Entrou na sala anormal não exatamente por ambição ou por glória. Ele entrou porque causou um problema de jogo no primeiro dia e foi direcionado para a turma anormal antes de ter tempo de processar o que estava acontecendo. É o tipo de origem de personagem que funciona como piada e que, 20 arcos depois, você olha para trás e percebe que a obra usou essa casualidade para construir algo muito mais preciso do que realmente parece. Porque Lid não é o personagem mais forte da turma normal, nem o mais ambicioso, não tem também o arco mais dramático, mas tem, de forma silenciosa e consistente, algo que a série retorna toda vez que precisa mostrar o que o demônio com foco real consegue fazer: a habilidade de roubar o que não deveria ser roubável. Hoje eu quero contar a história dele, o poder que ele herdou, a versão desse poder que existe na irmã e que Lid não tem, e o momento em que o treinamento com o professor da família Barbatos mostrou, com mais clareza do que qualquer batalha conseguiria, o verdadeiro auge do Lid. A família Shaxs tem uma filosofia bem simples: você tira, você usa, você parte. Não é uma filosofia afetiva, é uma filosofia de sobrevivência bem elegante, diga-se de passagem. O demônio que não se apega a lugares ou pessoas não tem o que perder. E Lid chegou em Babios com isso incorporado dentro de si. Ele não era frio ou cruel. Ele era simplesmente o tipo de demônio que não vê motivo para construir vínculos, já que um dia você vai eventualmente se separar daqueles demônios. O que Babios fez com isso foi simples e implacável, não deixou ele ir embora e basicamente o obrigou a fazer amizades que ele nunca quis. Iruma, que é humano e não sabe dizer não, com quem Lid passou um festival de colheita inteiro e saiu do outro lado como jovem rei, Jess, cujo sobrenome causa problemas suficientes sem ajuda adicional, mas que é o tipo de amizade que acontece quando dois demônios que gostam de agitar as coisas ficam no mesmo espaço por tempo suficiente. Lid tentou não ficar apegado, mas gente, não teve jeito, ele ficou. E o interessante é que a série não trata isso como uma vitória emocional fácil, trata como algo que mudou de fato a trajetória dele, porque um demônio que decidiu ficar tem que decidir também o que vai fazer enquanto está naquele lugar. Mas o que torna Lid um demônio realmente especial? Apenas um nome: Controller. Essa é a magia de linhagem da família Shaxs e é uma das mais perturbadoras da obra. Não porque seja destrutiva no sentido convencional que conhecemos. Ela não destrói paredes ou invoca chamas, por exemplo. Na verdade, ela faz algo mais cirúrgico. Rouba um dos 5 sentidos do alvo e transfere ele para o usuário. O órgão correspondente no corpo do alvo escurece, sinal visível da ausência. A visão, o tato, a audição, o olfato, o paladar. Qualquer um deles pode ser sequestrado e usado por Lid como se fosse seu enquanto o alvo fica sem. É uma habilidade que parece menor do que é, até você pensar no que significa roubar a visão de alguém no meio de um confronto, ou até mesmo em uma aplicação que o arco do Festival da Colheita usa de forma magistral: roubá-la para si mesmo e redirecionar o que você ouve para uma frequência quilômetros de distância. O limite de Lid, quando a série começa, é bem claro: um sentido por vez é o que ele consegue roubar. Consumo alto de mana, concentração que não sustenta sob pressão, esses são os seus defeitos, e essa é uma magia de precisão que exige calma, coisa que Lid nitidamente não tem no começo da obra. Ele gosta muito de apostas, sente um imenso prazer na adrenalina, então, naturalmente, ele não é calmo. Essa tensão entre a habilidade e o usuário é o que o treinamento dele vai resolver ao longo da obra. Mas qual o verdadeiro potencial de toda essa habilidade? A obra já mostrou isso, mas não pelo Lid. Nós vemos isso através da Shax Shak, que é a irmã mais velha do Lid. Ela é coronel da Patrulha da Fronteira Demoníaca, comandante-geral dos Buscadores. E o poder que Shak domina é a versão completa do que Lid carrega. Enquanto Lid rouba um sentido por vez e forçando muito, mas assim, muito mesmo, rouba 2, Shak foi agraciada com a habilidade suprema da sua família, o Ultimate Hell, o roubo simultâneo de todos os 5 sentidos de uma vez: visão, audição, tato, olfato, paladar, tudo retirado em um único instante. O que resta é um demônio consciente, em pé,
porém completamente isolado de qualquer informação sensorial sobre o mundo ao seu redor. A obra chama isso de agonia verdadeira e vemos isso contra Malleus Phantom. Eu já fiz um vídeo sobre ele, pessoal. Voltando ao tema, pensa comigo. Tire de uma criatura que evoluiu para caçar os 5 sentidos de uma vez, e o que você tem não é uma derrota, é um limbo. O demônio ainda existe, mas sem coragem alguma com a realidade externa. É brutal esse poder. Lid não tem isso ainda, e a série é honesta sobre essa distância. Não exatamente como uma falha do personagem, mas traz isso como trajetória de evolução para ele. O que ele tem, por enquanto, é a versão de um sentido de cada vez, e o que o treinamento com Rob mostrou foi o quanto isso, já como está, pode ser transformado quando a concentração é levada ao limite. Ele já conseguiu subir para 2 sentidos com isso. Será que o treinamento junto com o Rob conseguirá fazer ele alcançar o ápice de remover os 5 de uma vez? Mas qual a relação do Robin com o Lid? O Robin é da família Barbatos, do ramo secundário, não é o principal. A Bático, que treinou Iruma, vem da linhagem principal, e a diferença em poder é bem real, mas o que o Robin tem e o que Bático reconhece nele é a mesma disciplina de concentração que define a família. A magia Barbatos exige foco absoluto, um tiro, um acerto garantido, que só funciona enquanto a atenção se sustenta. Quando Caligo designou Robin como tutor especial de Lid antes do Festival da Colheita, o diagnóstico era preciso. Lid tem habilidade, o problema é tudo que cerca ela. Ele é estimulado em excesso por natureza, jogos, apostas, a sensação de múltiplos processos acontecendo ao mesmo tempo. Esse é o ambiente natural dele. O problema é que o controller precisa de concentração que vai na direção oposta de tudo isso. Quanto mais estímulo, mais mana desperdiçada e mais o foco se fragmenta. O Robin identificou isso e fez a coisa mais contra-intuitiva possível para resolver esse problema. Em vez de remover o estímulo, em vez de colocar o Lid num quarto silencioso e pedir que ele meditasse, por exemplo, o Robin trouxe mais estímulo ainda. Colocou headphones com música alta, um controle para jogar, um livro para ler, tudo ao mesmo tempo. E no meio disso tudo, Lid roubando os próprios sentidos do Robin. A lógica é precisa quando você entende a psicologia de Lid. O demônio que funciona melhor sob pressão não aprende concentração com a ausência da pressão. Na realidade, ele aprende com a saturação dela. Aprende com o ponto em que há estímulo demais para processar casualmente. E o único caminho é focar com precisão cirúrgica no que importa e ignorar tudo mais, não porque diminuiu, mas porque o foco ficou maior do que o barulho. Durante dias, Rob ganhou de Lid em cada jogo, sem parecer que estava tentando. Derrotou ele com uma facilidade que seria humilhante se não fosse tão obviamente pedagógica. E Lid, que detesta mais do que tudo perder, que é movido por aposta e resultado, não parou de jogar, porque Lid também é o demônio que ficou em Babios, sem querer ficar. Quando finalmente ele venceu, algo mudou. Não na habilidade em si, mas na relação de Lid com a sua habilidade. A concentração que Robin forçou através do excesso de estímulo ficou disponível para ser acessada quando Lid precisasse dela. A cena que a obra usa para mostrar o resultado é bem simples e bem eficaz. Se pararmos para ver, Lid, durante o Festival da Colheita, usa headphones no ouvido, controle na mão, livro aberto, roubando a audição de alguém a quilômetros de distância e, com isso, consegue ouvir a voz da Elisabetta com precisão suficiente para confirmar sua localização exata. 3 coisas ao mesmo tempo. Concentração que atravessa quilômetros de floresta, sem desperdiçar nenhuma mana. Esse é o auge de Lid. Não quero dizer que ele chegou ao seu máximo, de fato, mas ele chegou à versão de si mesmo que consegue usar o que tem sem desperdiçar nada. O Festival da Colheita podia ter sido qualquer coisa para Lid. Era o tipo de evento que demônios ambiciosos levariam como declaração. Minha chance de mostrar o que sou. Porém, Lid não entrou com esse pensamento. Ele entrou com o Iruma como parceiro, o que para a maioria dos outros estudantes seria uma desvantagem bem óbvia, porque ele é o neto de Sullivan. Então presume-se que ele é um personagem mimado. Presume-se que é alguém incapaz de sobreviver 4 dias num ambiente de caça real. E para ser sincero, o Lid tinha essa mesma percepção.
E então ele assistiu Iruma montar um acampamento com eficiência de alguém que passou a vida inteira tendo que se virar, planejar comida, ler terreno, navegar situações com aquela adaptabilidade específica de quem não foi criado em conforto, foi criado em necessidade. Lid ficou sem palavras da forma que só acontece quando sua teoria sobre alguém está tão errada que não tem argumento de defesa. Os dois encontraram a folha lendária, 100 mil pontos, fizeram ela florescer, saíram do festival como os jovens reis, fazendo ele, o Lid no caso, subir 2 ranks, o tipo de resultado que redefine como você é visto em Babios. Mas o que importa para o arco de Lid não é nem o rank, é o que 4 dias significaram em termos de escolha. Porque Lid ficou ao lado de Iruma não porque ele tinha que ficar, não porque era a estratégia mais racional, mas porque, em algum momento durante aquele festival, ele parou de calcular e simplesmente ficou. É a mesma decisão que ele tomou sobre Babios, sobre a turma normal, sobre Jazz, sobre Iruma. Ou seja, sobre construir algo num lugar que ele não tinha planejado construir nada. Isso que engrandece o personagem. Mas vocês já pararam para pensar no que o futuro reserva para esse personagem? A profecia do Rei Demônio diz que o futuro rei fará de todos seus servos. A série passa arcos inteiros mostrando como a turma normal, as futuras 13 coroas do mundo demoníaco, terão uma função que Iruma precisará no futuro. Asmodeus como leal absoluto, Sabnok como general, Kerori como a face pública. Cada um com o papel que a obra vai desenhando com cuidado crescente. Lid é o espião, o infiltrado, o demônio que rouba o que não deveria ser roubado e que agora, depois do treinamento com Robin, consegue fazer isso em silêncio absoluto a quilômetros de distância, enquanto parece estar fazendo qualquer outra coisa. Não é o cargo mais glorioso, não vem com título de batalha, não vem com presença imponente de um general, mas numa corte, num reino, na estrutura específica que Iruma vai precisar quando o peso de ser rei for real. Um demônio que pode ouvir qualquer conversa, localizar qualquer pessoa, roubar qualquer informação sensorial sem ser detectado, é exatamente o tipo de peça que diferencia um rei que sobrevive e um rei que não sobrevive. A série está fazendo isso de fato com Lid. O demônio que a família moldou para roubar está sendo moldado pela obra para ser o braço direito no quesito de informação do futuro rei demônio. A história de Lid é a história de um demônio que entrou num lugar sem intenção de construir nada e não conseguiu parar de construir, não porque se transformou em alguém diferente, porque Babios, e especificamente a turma anormal, são os tipos de ambientes que te desafiam a melhorar, mesmo quando essa não é a sua intenção. E Lid, que é movido por desafio, não consegue ignorar uma circunstância que pede mais dele. O treinamento com o Robin não deu a Lid um poder novo, deu a ele o acesso ao poder que ele já tinha, sem o desperdício, sem a fragmentação de foco que deixava a habilidade menor do que era. A criança que aprende a concentrar em caos, aprende a concentrar em qualquer lugar. Shaq tem o Ultimate Hell, Lid não tem ainda. Essa distância é real e a série não finge que não é. Mas o que Lid tem é a versão crescida de um demônio que ficou quando não planejava ficar, que treinou com o professor que ninguém esperava que fosse funcionar, que venceu depois de dias perdendo. É um demônio que aprendeu a usar o que tem até o limite do que é. E para ser o braço sensorial de um rei que vai redefinir o mundo demoníaco, esse limite vai crescer. Sempre cresceu, gente, não tem como. O Lid é absurdo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Só um adendo, se tiverem sugestões de vídeo, deixem nos comentários, por favor. Até a próxima, pessoal.